Oiê, o Por Onde Andei está começando. Esse que é um podcast em que a gente fala sobre viagem e no episódio de hoje eu tenho a companhia da Marie Raia. Oiê! A Marie é jornalista, criadora de conteúdo, fotógrafa, blogueira. Eu acho que você deve estar naquela lista de pessoas que com certeza tem um dia de umas 30 ou 40 horas para fazer esse tanto de coisa, né? Exatamente, eu falo que eu sou o Severino, basicamente. Mas eu fiquei super feliz que você topou participar aqui do podcast e compartilhar um pouco sobre o seu trabalho com os nossos ouvintes. E para começar, eu queria que você justamente explicasse um pouco quem é você e o que você faz. Eu falei brincando, mas realmente você tem várias frentes de trabalho, então ninguém melhor do que você mesma para explicar isso pra gente. Bom, eu queria agradecer o convite, né? Eu amei o convite, eu queria muito participar mesmo. Sou fã do seu trabalho. Obrigada. Bom, eu sou jornalista, sou fotógrafa, eu sou formada em jornalismo e formada em direção de fotografia. Atualmente, eu trabalho como um pouquinho assim de assessoria de influenciadores, criação de conteúdo, social media, e tem meu blog também, né, que é um blog de viagem, onde eu escrevo. E aí eu acabei migrando isso também para o Instagram, que era uma coisa que eu fazia aos poucos já, antes da pandemia, mas na pandemia eu comecei a trazer um pouquinho desse conteúdo que eu já fazia no meu blog pro Instagram também. Então, só que ainda é mais um hobby, né? Porque não é isso que me sustenta. Então, o que eu me sustenta mesmo, né? O meu principal trabalho é o trabalho com as influenciadoras, né? Que eu fecho algumas publicidades, eu auxilio na produção de conteúdo, no desenvolvimento de estratégias e também como fotógrafa. Eu aproveito aqui para elogiar, você falou da parte do Instagram, né, da produção de conteúdo pro seu Instagram. Eu acho muito legal os posts que você faz, assim, a identidade visual, eu acho que fica tudo tão bonito. É o tipo de post que, assim, é compartilhável, é o post que você salva. Eu tenho vários salvos na minha pastinha de futuras viagens, porque eu acho que são todos muito completos. Ai, que máximo, eu fico muito feliz. Eu me preocupo muito, muito, muito com qualidade de conteúdo. Eu sou, assim, totalmente noiada nisso. Eu gosto, eu me importo muito, eu faço com muito carinho, assim, muito cuidado mesmo. E dá pra perceber. E teve uma viagem específica sua que eu acompanhei nos stories e eu fiquei interessada em saber mais, que foi a Costa Rica. Você até explica em um desses stories que foi uma viagem a trabalho pra produzir conteúdo e também pra promover um turismo sustentável, né? E eu queria saber se a decisão de ir pra lá veio a partir de uma proposta de trabalho ou você já tinha interesse em conhecer o país e a partir daí você foi prospectando empresas parceiras. Na verdade, a maioria das viagens de trabalho, assim, são lugares que eu acabo pesquisando. Eu gosto muito do Pinterest, né? É uma ferramenta, assim, que eu amo de paixão. E eu tenho diversas pastas de destinos com ideias de fotos para fazer em diferentes destinos, assim. E aí, uma vez eu tava olhando o Pinterest e eu vi umas fotos na Costa Rica. E aí eu entrei, e a maioria dessas fotos eram fotos de blogs gringos de viagem, né? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o destino, eu vi que tinha muita coisa para fazer, é um lugar realmente muito grande, e é difícil conhecer tudo, né? Foi até um roteiro complicado de montar, porque é difícil você definir o que é que você vai ver num lugar como esse. Mas aí eu comecei a pesquisar mais, e aí foi surgindo essa vontade de conhecer o destino e a gente achou que seria uma boa oportunidade de promover um turismo sustentável mesmo, né? No momento em que a gente vive também, acho que é importante falar sobre a questão do meio ambiente e de preservação e de como é importante você ser um turista sustentável, né? Independente do destino. Então, a gente decidiu pela Costa Rica, por conta das belezas naturais, das paisagens, de ser uma experiência diferente do que a gente já viveu em outras viagens de trabalho, né? Acho que o mais parecido talvez tenha sido a África, que é realmente uma experiência à parte. Mas aí a gente decidiu e aí começou a prospecção de clientes e também esse contato com os hotéis, com as empresas de lá, para fazer essa promoção e essa criação de conteúdo para eles também.
Ah, entendi. Muito legal. E outra coisa que eu tenho curiosidade é para entender um pouco mais sobre esse trabalho de criadora de conteúdo junto com influenciadoras. Então, você falou nessa viagem da Costa Rica, por exemplo, você foi junto com a Agatha Braga. E como que funciona esse trabalho especificamente durante as viagens? A primeira viagem de trabalho que eu fiz foi em 2018, né? Foi para Califórnia. E aí, como que foi isso? A gente viu que tinha uma demanda muito grande de empresas, marcas de roupas, né, desse ramo mais fashion mesmo, para produzir fotos e vídeos em outros lugares, né? Tava começando a ter muito disso. E aí, a gente juntou, eu e meu noivo, na verdade, né, ele é filmmaker, e eu trabalho como fotógrafa. Aí a gente montou um projeto para levar 2 influenciadoras que já trabalhavam com a gente para Califórnia para produzir esse material para as marcas, né? Para as marcas de roupa e tudo mais. Ai, que legal! E aí começou assim, tanto que essa primeira viagem a gente não teve lucro nenhum, né? Foi uma coisa assim, mais para começar, para ter experiência. A gente foi um pelo outro, né? A gente pagou os nossos gastos, os custos da viagem, mas acho que sobrou assim muito pouquinho assim para cada um, sabe? Uhum. E aí nisso que começou assim, eu fui tendo mais vontade de viajar e de conhecer outros lugares. E aí aí eu criei o blog nesse mesmo ano. Nesse ano eu fui pra Califórnia 2 vezes e fui pra África do Sul. E aí eu criei o blog no final desse ano. E aí eu peguei gosto por essa questão da criação de conteúdo, né? Então aí eu comecei a unir essas viagens de trabalho para produzir conteúdos para as marcas, produzir fotos, produzir vídeos para as marcas de roupas aqui, né, do Brasil. E juntei com essa questão da criação de conteúdo. E aí eu fui fazendo isso enquanto fazia outra coisa. Fui meio que conciliando os dois. Entendi. Você comentou uma coisa que eu achei muito legal. Você trabalha sempre com o seu noivo? Porque, assim, eu acho muito legal quando tem, assim, parceiros que têm profissões correlatas, que dá pra trabalhar junto. Eu acho isso muito interessante. A gente trabalha junto já faz uns 5, 6 anos. E aí a gente faz isso, a gente sempre, a maioria das viagens a gente faz junto. Ele fica com a parte de vídeo e eu fico com a parte de foto. Aí teve, acho que de todas as viagens que eu já fiz, teve 2 viagens que eu fui sozinha, porque daí foram outra situação. Aí a influenciadora me contrata como fotógrafa para ir. Aí é diferente, não sou eu que desenvolvo toda a questão da viagem e fecho tudo. A influenciadora que me contrata, mas eu faço o roteiro também da mesma forma. E nesse tipo de viagem que é mais voltado para o trabalho e menos lazer, como que você faz para aproveitar o lugar para valer? Ou você acha que isso é praticamente impossível quando tá trabalhando? Não, eu acho que assim, dá pra aproveitar, não é igual. Inclusive tem viagens que são muito mais puxadas, mas o que eu procuro? Eu sempre fico responsável pela parte do desenvolvimento dos roteiros, né? Então eu tento unir nesses roteiros lugares que eu gostaria de conhecer. E que vão ser úteis, assim, né, na verdade, pra nossa produção de fotos, etc. E aí eu acabo equilibrando isso, conhecendo um pouquinho, mas não é aquela coisa 100% que você consegue, né, super aproveitar. Tem viagem, por exemplo, ano passado, fui antes da pandemia, fui pra Escócia e fui pra Londres. São lugares, assim, maravilhosos, eu fiquei super encantada, mas, assim, eu não consegui conhecer 1% do que realmente é o lugar, assim, sabe? Porque a gente pegou um mau tempo, então choveu todos os dias, e aí a gente ficou nessa correria de acumular muita coisa pra fazer, porque o tempo não tava ajudando, e aí a gente não conseguia ter um tempo livre pra conhecer, bater perna e tudo mais. Que é uma coisa que a gente sempre tenta inserir nas nossas viagens. A gente tenta ter pelo menos 2 dias livres,
finalizar tudo e aí ter 2 dias livres pra aproveitar um pouquinho, sabe? Entendi. E sobre essa viagem da Costa Rica, eu achei muito interessante porque eu mesma nunca tinha, assim, visto muitas pessoas indo pra lá. Não era um destino que eu conhecia muito. E por você, eu descobri que era um destino mais focado em natureza. Porque na minha cabeça eu imaginava que era, tipo, praia bonita do Caribe, sabe? Mas nos seus conteúdos você mostrou que tem várias atividades voltadas pro turismo de aventura, de natureza. E aí eu queria saber quais dessas atrações que você fez por lá, o que você mais gostou, o que você recomenda pra quem vai viajar pra lá também. Então, a Costa Rica, ela tem o lado do Caribe, né? E ela tem o lado oposto, que foi o lado que a gente fez. Como eu falei, quando eu fiz essa pesquisa, eu descobri que era realmente um destino muito grande, e você tinha que escolher com calma os lugares que você queria incluir no seu roteiro. Como que eu fiz isso? Eu fiz pesquisando muito, e a grande maioria, assim, 99% eram blogs gringos, porque realmente pouquíssimos brasileiros que produzem conteúdo já tinham ido. E aí eu fui pesquisando, abri o Google Maps e aí eu fui fazendo a distância de um lugar para outro de carro, né? Porque a gente alugou carro. E aí virou uma road trip, né? Pela Costa Rica, na verdade. Então a gente chegou, aí a gente pegou o carro, foi para Monte Verde, que foi a primeira cidade que a gente foi. Aí a gente ficou 2 dias lá, daí a gente pegou o carro, foi para outro lugar, que é a região de La Fortuna, ficou mais 2 dias lá, só que é uma área mais interna, assim, que é o Xaxagua, que é uma área bem floresta, assim. Aí depois ficamos mais 2 dias lá, e aí a gente pegou o carro de novo, foi para outro hotel, e aí assim a gente foi indo, né? Cara, eu achei incrível o tanto de coisa que tem pra fazer. Eles têm parques incríveis, pontes suspensas, eles têm piscinas naturais, assim, de água vulcânica. Então, assim, é uma infinidade de coisas pra fazer. Eles têm muitas trilhas também. Acho que o passeio que eu mais gostei, a experiência que eu mais gostei foi Rio Celeste, que é uma cachoeira maravilhosa, maravilhosa mesmo. Foi um dos primeiros lugares que me fez ter vontade de ir pra Costa Rica, que foi uma foto que eu vi no Pinterest de uma cachoeira bizarra, assim, com uma cor de água incrível. Aí eu olhei e falei, gente, que lugar lindo, e era lá. Aí eu falei, nossa, esse lugar vai ter que estar no nosso roteiro. E aí a gente tem que ir num parque lá, né? Aí você tem que fazer uma trilha de mais ou menos 1 hora e meia. Tem cobra na trilha, tem um monte de coisa. E aí você desce uma escadaria, assim, e aí tem aquela cachoeira maravilhosa. Nessa cachoeira não pode nadar, porque ela é bem, assim, perigosa, né? Ela é bem forte, mas a cor da água é bizarra. Eu tive muita dificuldade pra fazer o roteiro. Demorou bastante tempo, assim, pra conseguir alinhar os lugares, porque é tudo muito longe também. Então, a gente fazia as nossas viagens de carro de um destino pra outro, demorava, assim, mínimo 2 horas. E do Four Seasons de volta pra San José, que a gente foi, demorou... Deixa eu ver quanto tempo. Cara, demorou, acho que... É porque a gente pegou uma obra também na via, né? Mas demorou umas 6 horas, assim. Nossa, e aí melhor ainda pelo fato, então, de vocês estarem com carro, né? Porque senão, imagina fazer... Nem sei se tem algum tipo de transporte além do carro, né? Tem muitos lugares que, se você não aluga carro, não tem como, né? Não, lá você precisa. Se você quer ir pra mais de um lugar, você precisa, porque assim, tem lugares que é muito roça, assim, sabe? Você passa, assim, bem interior. E as estradas não são tão boas, então você precisa... Tem umas estradas de terra, assim, você precisa ser bom de braço também. É muito importante pegar um 4x4, tem que ser um carro, assim, que consiga aguentar as estradas deles, assim, porque tem muita estrada de terra, muita coisa assim. E você mencionou dessa parte de road trip, eu acho que é um tipo de viagem muito legal. É uma das minhas, assim, o meu estilo favorito, porque você tem muita liberdade pra ir onde você quer, conhecer os lugares que você quer. Você até me fez lembrar de uma viagem que eu fiz, que também foi road trip pelas montanhas rochosas do Canadá. E lá é uma região muito natureza também, tem vários lagos, muitas montanhas. E assim, se a gente não tivesse fazendo esse roteiro de carro, talvez eu nem teria conhecido tanto de lugar interessante que eu fui, sabe? Então eu acho que road trip é sensacional. Tem vários destinos que funcionam muito bem.
Eu gosto muito também, é um tipo de viagem que eu gosto muito. E eu morro de vontade de conhecer o Canadá também. Vale a pena, viu? Vai por mim, vale muito a pena. O Canadá era um destino que eu nem tinha tanto interesse, eu acho isso muito curioso. Porque assim, eu fui já tem uns bons anos. Eu fui a primeira vez em 2013, depois eu voltei em 2014. E eu fui pros dois lados do Canadá. E antes de eu conhecer, eu não tinha interesse nenhum. Eu achava que assim, não tá no topo da minha lista de prioridades, sabe? Mas a minha mãe sempre falava, vamos conhecer o Canadá? E aí a gente foi e, nossa, foi uma das viagens mais incríveis que eu já fiz na vida. É muito legal, vale você colocar na sua listinha aí pra conhecer. Eu morro de vontade. Eu morro de vontade. É que nem eu falei, né? O Pinterest é minha ferramenta, assim, melhor amiga. Então eu vejo muitas referências incríveis lá. A gente recebeu uma pergunta no Instagram que foi: qual época do ano você foi pra Costa Rica e se você achou que o clima tava bom? Eu fui pra... Cara, eu vou te falar que o clima na Costa Rica é um negócio bizarro, tá? Eu fui pra Costa Rica outubro, novembro. Não, foi novembro, foi final de novembro que eu fui. E aí, o que acontece? Por exemplo, na região de Monte Verde, eles têm um clima bem... são as cloud forests que chama, né? Que são aquelas florestas acima das nuvens, assim. Então, tem muita precipitação, tem muita chuva, independente da época do ano, tá? Entendi. A mesma coisa na região de La Fortuna que eu fiquei. Você pode pegar dias bons, tem os dias mais abertos. A gente teve um dia muito bom, graças a Deus, que foi o dia que a gente conseguiu ver o vulcano, porque a gente se hospedou, teve uma hospedagem que a gente foi aos pés de um vulcão lá, e a gente conseguiu ter um dia de céu limpo para poder visualizar e fazer umas fotos legais e tudo mais, e foi assim, uma experiência muito mágica mesmo. Mas é uma região que tem muita precipitação, tem muita chuva. E aí é uma questão, a gente até perguntou para os nossos guias, né, para as empresas que a gente acabou fechando de alguns passeios, e eles falaram que é o ano inteiro, por causa da região mesmo. Aí quando você vai para a parte da Península Papagaio, que é onde fica o Four Seasons, que foi o resort que a gente ficou nos últimos dias, cara, é outro clima 100%, assim, é totalmente verão, é super quente, é super praiano, assim, então depende muito da região. Entendi. E você até mencionou agora sobre guias, você acha que é fundamental sempre ter um guia turístico para fazer os passeios na Costa Rica? Porque, assim, se a gente parar pra pensar, muita trilha, muitos lugares, assim, você não conhece, né? Então, às vezes, pode bater uma insegurança. Eu, pelo menos, teria uma insegurança, né? Olha, eu vou te falar que eu particularmente achei essencial ter um guia, especialmente nas trilhas que a gente fez. Por exemplo, essa trilha até Rio Celeste, que é essa cachoeira que eu mencionei, tinha cobra no caminho. E quem ficava de olho em tudo isso era o guia. Porque, por exemplo, uma das cobras que a gente viu, ela era tipo da cor das plantas, sabe? A gente quase pisou nela. Mas ele tava lá super atento, ele é super da região, então é uma pessoa que já tem essa experiência, né? Então, porque imagina se você tá no meio da trilha, você pisa numa cobra e é picado, entendeu? Então, a gente que é turista não sabe identificar essas coisas, né? Exato, era uma cobra assim, bizarra, super fininha e super comprida, então, eu acho muito importante. Até a gente fez outra trilha que foi pra visualizar o vulcão Arenal de perto e na parte onde tinha a lava que virou rocha, né? Da última erupção que ele teve. Cara, foi uma trilha extremamente difícil, assim, muito difícil mesmo, foi muito cansativa, muito escorregadia. Como eu falei, essa área é uma área, tipo, muito chuvosa. Então virou lama no caminho. Eu caí, pra você ter ideia, eu derrapei, quase caí do barranco. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que um guia faz toda a diferença, dependendo da experiência que você vai viver. Principalmente nessas trilhas, eu acho, assim, imprescindível. Se você vai só pro resort, por exemplo, você vai pra Península Papagaio e vai ficar no Four Seasons. Não tem, né, o que você... É uma coisa mais interna que você vai fazer por lá, né? Passeios tipo stand-up, essas coisas. Surf. Mas se você vai pra viver essa vida mais de aventura, que a Costa Rica pode proporcionar, eu acho que um guia faz diferença, sim. Principalmente alguém que conheça a mata mesmo e fique de olho, assim, em questão dos animais e onde você tá pisando, fala como você tem que pisar, sabe?
Entendi. Você comentou aí sobre o Four Seasons e nos seus posts você explica que vocês ficaram em 4 hotéis diferentes, de 4 regiões diferentes também. Eu adoro uma boa hospedagem, então eu queria saber quais desses hotéis você mais gostou, quais que você indica. Olha, eu vou te falar que eu amei todos. Amei de paixão, assim. Ai, que maravilha! Eu sou uma pessoa, assim, que eu adoro viver experiências diferentes. Eu gosto do conforto, eu gosto daquilo que é mais diferente, eu gosto de tudo. O primeiro hotel que a gente ficou, que foi o Senda, que é em Monte Verde, ele é uma coisa meio cabana de luxo. Então, ele é, tipo assim, no topo da montanha. E aí são cabanas mesmo, você vai andando, só que é uma coisa realmente mais luxuosa. Então, eles têm toda essa questão 5 estrelas. Você entra no quarto, tem lanterna pra você ir até o restaurante à noite, entendeu? Tem roupão, tem tudo, tipo assim, é uma experiência bem gostosa, bem confortável e de natureza, mas é uma coisa bem confortável. Aí o segundo hotel que a gente ficou foi o Xaxágua. Aí, na verdade, é uma cabana no meio da floresta mesmo. Eles têm cabanas mais luxuosas, assim. Não é uma experiência, como que eu posso dizer, tipo, tão rústica, assim. É rústico porque, assim, é floresta mesmo, é mato mesmo, você vai ver bicho mesmo. Mas eles têm cabanas mais sofisticadas, digamos assim. E eu amei muito esse contato, tipo, direto com a natureza, porque o espaço deles é realmente no meio da floresta. É muito gostoso. E dá até um pouquinho de medo de andar à noite lá. Você tem que ficar com a lanterninha do celular. Eles já não têm lanterna nos quartos, né? Mas é uma experiência, assim, única. Eu gostei muito. Aí, a outra hospedagem que a gente ficou foi uma hospedagem mais simples, que foi o Niru Villas. Que ele não é bem um hotel, é tipo um Airbnb, sabe? Sei. E aí são várias casinhas. Ele fica dentro, tipo de um... Não é bem um condomínio, mas você passa por uma cancela, assim. Tem um controle de entrada de pessoas. E aí são várias casinhas pequenininhas mesmo, amarelinhas, uma do lado da outra. E aí nos pés do vulcão. Então, ao amanhecer, quando o tempo amanhece limpo, você tem a vista do vulcão, assim, maravilhosa. Foi, assim, uma experiência incrível. Eu acho que foi uma das experiências mais inesquecíveis que eu tive. Foi a hospedagem mais simples, mas é algo, assim, que não vai sair da minha memória, porque eu lembro até agora da vista, assim, foi uma coisa bem bizarra. E o Four Seasons é uma experiência 5 estrelas total, né? Você caminhando, assim, pelo resort, as pessoas te oferecem, os funcionários te oferecem água, te oferecem toalha, perguntam se podem te ajudar de alguma forma. É uma coisa realmente de luxo total, assim. É muito bom. É uma hospedagem realmente 5 estrelas, né? Isso. Bom, e como sempre, a gente encerra os episódios do Por Onde Andei com 3 perguntas rápidas sobre viagem. Então, a ideia é você responder sem pensar muito, tá bom? Tá. Uma viagem inesquecível. México. Sua companhia preferida. Meu noivo. E o destino dos sonhos. Noruega, pra ver a aurora boreal. Ah, eu também quero ir pra Noruega. Quero muito ir pra lá. Eu morro de vontade. E eu tenho muita vontade de conhecer o Havaí também. Muita, muita. Mas a Noruega, eu até tenho uma dúvida sobre isso. A aurora boreal na Noruega é só no inverno? Porque eu imagino que deve ser um frio de lascar lá, né? Então, eu não lembro. Eu lembro que eu pesquisei, mas eu não lembro direito essa questão das datas. Eu sei que existem vários pontos. Até no Canadá dá pra ver, né? Tem um ponto no Canadá lá. Mas eu tenho muita vontade de viver essa experiência completa. Até a questão... Eu não sei se você já viu essas hospedagens, tipo nos iglus. Sei. Ai, gente, deve ser incrível. Nossa, deve ser uma experiência, assim, surreal. Eu tenho muita vontade mesmo. E vai conseguir. Assim que acabar essa pandemia... Amém, amém. Vai ter viagem marcada. Quer dizer, já temos viagens marcadas e desmarcadas, né? Mas... pois é. Temos, viu? Faz parte. Maria, muito obrigada por ter compartilhado um pouco da sua história, sua relação com viagem, os detalhes da sua viagem para Costa Rica. E aproveita aqui esse espaço para divulgar seu trabalho, suas redes sociais, onde o pessoal pode te acompanhar. Primeiro eu queria agradecer de novo, né, porque assim, eu amei o convite, eu sou super fã, você sabe, eu sempre falo. E quem quiser me acompanhar, pode me acompanhar no Insta, que é @marierraia, e acompanhar o meu blog também, que é o dajanelablog.com.
Obrigada a todos os ouvintes também pela companhia no episódio de hoje. E um recado importante, o perfil do Por Onde Andei no Instagram mudou. Agora é @porondeandei.site, porque além do podcast, temos também um site repleto de conteúdos de viagem para você planejar seu próximo destino. O link tá lá no meu perfil do Instagram, tá bom? Espero vocês, beijo grande e até o próximo episódio.